Oi, vamos iniciar mais um Estetcast. Meu nome é Kimberly. O meu nome é Maria Luísa e a gente está cursando a sexta fase de Estética e Cosmética. A gente está aqui com a Gabriela e com a Samantha. Então a gente gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês, se apresentassem. Posso começar? Então, eu tenho 25 anos, meu nome é Gabriela. Eu me formei junto com a Samantha, então a gente fez faculdade juntas. A gente se formou em 2021 e eu desde então já tenho, antes eu trabalhava numa empresa de transportes e quando eu estava finalizando a faculdade eu já pensei, vou sair dessa empresa que não tem nada a ver com o que eu quero, né, que é a parte da estética, e já vou achar algum lugar para mim me estabelecer e eu ter meu próprio negócio. Então, quando eu estava finalizando a faculdade, eu pensei, agora eu vou sair. Aí eu saí, achei uma salinha para mim alugar, fui até a Prof. Tamini, não sei se ela dá aula aqui ainda. Sim. Ela ajudou a achar essa sala, ela me deu algumas aulas particular também, me passou bastante coisa. E eu pensei, vou já iniciar. E comecei, só que, então, bem no início, tinha aquela parte do Covid, muitas coisas, né? E, obviamente, no início, ninguém conhece a gente muito bem, né? Então, o início foi muito desafiador, porque, primeiro, eu tinha muita vergonha de aparecer, de postar, de divulgar, de aparecer, e as pessoas, literalmente, não me conheciam. Eu lembro que meu primeiro mês de faturamento deu R$ 300, e eu precisava muito que a clínica desse certo desde o início, porque era bem na época que eu estava começando e fui morar com meu marido. Uhum. E dependia que a clínica desse certo. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Porque com R$ 300 não dá em nada, né? Nem o aluguel pagava da sala direito. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? E foi nesse momento, então, que eu literalmente deixei a minha vergonha de lado. Eu pensei, se eu quero crescer, se eu quero ser vista por mais pessoas, eu tenho que fazer minha parte. Então, foi nesse momento que eu comecei a aparecer, a divulgar no Instagram, a fazer vídeo, fazer literalmente o que precisava ser feito. Com o passar do tempo daí, né, com o passar dos meses, eu fui sendo vista aqui em Caçador, as clientes começaram a aparecer. Aí, depois de 1 ano e meio, eu desenvolvi, então, o meu próprio método de massagem, né, que hoje é o método Gabi Guzzi. E aí as coisas começaram a fluir. Daí eu fui para um lugar maior, aqui em Caçador. Fui sendo mais conhecida, sempre nessa parte de corporal. E daí eu pensei, agora eu quero um lugar maior ainda. Só que eu nunca imaginei que seria em outra cidade. Aí eu comecei a procurar sala para alugar, para sair. Eu quero um lugar maior, e apareceu a clínica em Videira. Aí hoje, então, já vai fazer 2 anos e meio que eu estou em Videira, tenho a minha própria clínica. E assim estou até hoje. A clínica ela é mais com foco em procedimentos corporais, método Gabi Guzzi, que é a massagem para redução de gordura, para redução de pochete, então eu foco nesses procedimentos. Eu te acompanho desde que você atendia aqui em Caçador. Isso. Bem legal. Então, meu nome é Samantha, né? Eu também tenho 25 anos. Estudei com a Gabi, como ela já falou. E a minha história foi um pouquinho diferente. A Gabi já saiu e já foi direto atender, né? O período inteiro. Eu quando eu tava no último ano ali da faculdade, eu comecei a conciliar. Eu trabalhava no comércio. Eu comecei a conciliar com os atendimentos. Então, eu atendia de noite e final de semana. Até que teve uma reviravolta na minha vida. Eu acabei perdendo algumas pessoas com o Covid. E isso do mesmo jeito que foi um momento triste me impulsionou. Então, eu achei uma sala maior. Eu fui ali para Corpus, ali perto da catedral. E lá eu fiquei 4 anos. Lá eu trabalhava com estética, facial corporal, e foi muito legal. Foi onde eu captei mais clientes, onde o pessoal me conheceu de uma forma melhor. E depois de um tempo eu senti que necessidade de ter uma sala maior, porque ela já estava muito pequena. A sala, assim, estava com um aparelho no teto, na banheira, não estava dando mais. E esse ano eu abri minha própria clínica. Então é bem legal, um espaço bem bacana. Linda. Então, Agora a gente vai começar com as perguntas. A nossa primeira pergunta era para vocês contarem um pouco da trajetória, mas como já iniciou, né? Então vamos para a próxima. O que motivou vocês a escolherem estética? Estética não foi a minha primeira opção.
eu comecei com arquitetura e urbanismo, eu fiz 1 ano, mais pela minha família, assim, eu fiquei na dúvida, falei, será que eu vou pra arquitetura ou pra estética? Naquela época, a estética não era bem assim conhecida, né? A minha mãe pensou o quê? Vai morrer de fome? A menina, coitada, né? O que vai fazer da vida? Aí, eles não deixaram eu ir logo de cara pra estética, eu fiz 1 ano de arquitetura e foi muito torturante, porque eu não ia mal, né? Eu me esforçava, só que eu não gostava. Aí eu tive crise de enxaqueca, porque eu não gostava daquela faculdade, até que eu parei no Nabil. Literalmente. Eu tive uma crise tão grande de enxaqueca, que eu falei, essa menina tá louca. Aí eu fui lá, aí ele falou, não, tem alguma coisa que não tá certa. Aí ela saiu de lá e falou, não, você vai começar a estética. E daí eu entrei pra faculdade e super me achei, me encontrei e amo o que eu faço, né? Maravilhoso. Mas foi difícil, hein? Tive que passar por um médico pra liberar. Pra ter aprovação. Já eu sempre fui estética, na verdade. Pra mim nunca teve uma segunda opção. Eu sempre gostei muito de massagem. Sempre gostei muito, muito, muito. A minha mãe sempre fala que antes de eu dormir, eu sempre pedia uma massagem pra ela nas costas. Sem a massagem eu não dormia. Então, pra mim, quando foi pra escolher a faculdade, sair já do ensino médio, não, quero fazer estética, e fui, fiz, deu tudo certo e estamos aí até hoje também. Legal. E qual foi o maior desafio, assim, até agora na carreira de vocês duas? Eu principalmente, então, foi essa mudança de cidade. Pra mim, muito, né? Porque quando eu tava aqui, eu tava super estabilizada, né? Eu já tava com uma clientela boa aqui, e eu não entendia literalmente por que Deus tinha me mandado para Videira. Eu pensava, mas por que Videira? Se eu estava bem Caçador, porque foi Deus literalmente que me mostrou que era para ser em Videira. E eu, como uma filha obediente, né, obviamente fui, em Videira, é para ser. E daí lá começa tudo de novo, de você. Nova, né? As pessoas tinham que me conhecer lá de novo. Só que a gente tinha um ponto muito forte, que é a parte do nosso marketing, que o meu marido hoje trabalha comigo. E ele faz toda essa parte de marketing para nós. Então, antes de eu chegar lá em Videira, 1 mês antes, a gente já estava divulgando que eu ia para lá. Ia ter. Então, eu cheguei lá na minha primeira semana, eu já tinha clientes na agenda. Mas, obviamente, para você ter uma clientela de novo, demora. Então, para mim, a parte mais difícil foi isso. Mas daí, de novo, né? Postar, divulgar, aparecer, fazer parceria. Hoje a gente faz parceria com influencer, que ajuda bastante. Então, desde o início, eu chamei influencer lá de Videira para me ajudar a divulgar, e assim a gente foi indo. Eu acho que a parte assim que a gente vê mais que é difícil, claro, você passa pela mudança, é bem difícil, mas é isso de arriscar, né? Sim. A gente arriscar num novo, Também. a gente arriscar em investir em um aparelho, a gente arriscar em investir num novo lugar, porque você não sabe, assim, pode ser que dê certo, pode ser que não, e a gente tá aí pra se arriscar, né? Então Sim. essa parte é bem desafiadora, você investir no novo. Empreender tem isso de arriscar. Tem se isso. você não arriscar, você nunca vai saber se vai dar certo. Eu lembro que quando eu tava abrindo a clínica ali, era tanta coisa assim que você tinha que ver, que teve um dia que eu falei, meu Deus, eu olhei pro Gloss e falei, gente, não sei se eu vou dar conta de tudo. E eu sonhei que eu tinha atrasado o boleto da persiana e eu acordei chorando. Eu falei, meu Deus do céu. De tanto que você fica assim, meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, será que vai dar? Mas eu não atrasei, tá? Era só Mas você fica tão pilhado naquilo de, meu Deus, tem que dar certo, a gente tem que fazer. E é bem isso que a Gabi falou, é investir no marketing, aparecer, porque se você não aparece, literalmente, quem não é visto não é lembrado. Então é isso da gente aparecer, assim. E muita fé, né? Meu Deus, a gente ora 24 horas por dia, meu Deus. Com certeza. Quais serviços vocês oferecem mais, assim, na clínica de vocês, que é mais procurado, que as clientes mais procuram? Eu hoje, daí como o foco é na parte corporal, então é a minha massagem, a método Gabi Guzzi, sempre tá 100%. Daí eu faço outros procedimentos, né? Tem também aparelho, radiofrequência, humanos, mas o foco principal, como eu sempre quis focar em massagem, na parte corporal para redução de gordura, então hoje, né, a gente foca nisso mesmo e é o que mais tem na clínica. Então é referência nisso. A gente focou numa coisa e foi naquilo. Mas você faz também estética facial ou só corporal? Faço também, mas eu não que eu não goste, né? Mas não é o meu foco principal. Daí hoje eu tenho uma moça que trabalha comigo, a Ana, aí eu deixo mais essa parte com ela, a parte facial, e daí a parte corporal fica mais comigo.
Já no meu caso, quando eu comecei, o pessoal ele me conheceu mais aqui na cidade pela minha limpeza de pele, que ela é um pouco diferenciada. E hoje em dia é uma das mais procuras que eu tenho na clínica ainda é a limpeza de pele, mas uma coisa que eu tô muito forte no corporal agora é a criolipólise, que tem a crio da Sá. E associada à massagem também é uma das que mais procuram. Eu vejo que, por exemplo, ali na clínica, como eu não foco tanto no corporal, eu foco nos dois, inverno eu faço muito a parte de facial. E agora verão a procura tá bem maior de corporal. Não que limpeza de pele não faço o ano inteiro, mas mais ou menos assim. É que vai chegar no verão, o pessoal quer ficar mais... E também pra praia. Na praia a pele muda muito, né? Então o pessoal volta da praia, geralmente assim, eu preciso de uma limpeza de pele, ou minha pele tá muito ressecada. Então o pessoal faz muito procedimento nessa volta de praia. Inclusive em dezembro, se o meu cliente chega lá e fala bem assim, no dia 15, semana que vem eu vou pra praia, eu falo, nem faz. Faz depois. Porque senão a pessoa chega lá na praia, às vezes, né, não usa protetor direito, ou a maresia, areia, tudo, né, suor, acaba voltando com a pele mais suja do que tava antes. Então eu sempre falo, faz depois. Isso que a Samantha falou do que, tipo, no inverno a parte facial é mais forte. Isso no primeiro ano, porque como eu sempre foquei muito em corporal, chegou o primeiro inverno, nossa, meu faturamento foi lá embaixo. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aí é nesse momento que a gente tem que se reinventar, literalmente. Aí eu fiz, né, essa parte de limpeza de pele, mas esse último ano a gente fez um spa de inverno na clínica, que é tipo massagem relaxante junto com pedras quentes, tem a parte do roupão, tem um monte de coisa diferente, pra literalmente a gente não depender só do corporal, porque daí no inverno o faturamento cai lá embaixo. É a gente inovar, né? Empreender isso. A gente sempre tá tendo que achar coisas diferentes pra tentar encaixar tudo, né? E não baixar o faturamento, né? Porque a gente tem um custo fixo da clínica mensal, então a gente tem que manter isso. Os boletos tem que pagar. Senão vai que sonha trazer boleto persiana, Deus que me livre. Não, né? Aqui tem mesmo uma garrafinha aí, né? Então, gente, vamos ver a próxima. Então, quais as mudanças mais significativas que vocês perceberam, assim, na área de vocês, até hoje? Eu, assim, se fosse pra falar da parte corporal, eu vejo que uma época as massagens, principalmente, quando eu iniciei, eram, tipo, aquelas massagens muito rigorosas, com muita força, que me deixava a cliente roxa, que machucava, e eu nunca gostei disso. Tanto que foi um dos principais motivos que eu quis desenvolver o meu método, o método Gabi Guzzi, que é uma massagem que não machuca e que tem resultado. E hoje em dia eu vejo que essas massagens doloridas, que deixam hoje tão glória a Deus, estão ficando de lado, né? Sim. Então é algo mais leve, mais tranquilo, mas que se tem resultado também. Então eu vejo que essa é uma das grandes diferenças da minha área. Ai, é bem melhor do que ficar sentindo dor. Sim, ficar roxo. Até porque se a gente olhar na fisiologia e na anatomia, não precisa sovar a pessoa. Isso não vai fazer nada, assim, pra ajudar. A gente faz uma massagem bem mais relaxante, que vai ajudar da mesma forma, a pessoa até reduz mais medidas. E o que eu vejo também, que hoje em dia o pessoal, eles não estão, eu acho que em todas as áreas, ninguém tá procurando mais só ir lá e fazer, eu quero fazer só uma massagem, eu quero fazer só uma limpeza de pele. Não, o pessoal quer viver a experiência de fazer a massagem, a experiência de fazer uma limpeza de pele. Chegar num lugar aconchegante, ser bem tratado, né? Sim. Você disponibilizar ali uma água, um café, né? Você ser um atendimento mais humanizado, vamos dizer. Porque antigamente agendou, foi, tá, fez, tchau. Isso aí. E hoje em dia não, o pessoal quer mais uma coisa mais humanizada. Um momento pra ela, né? Viver a experiência, seria essa a palavra. Viver a experiência, é bem isso. E como que vocês lidam com as expectativas que as pessoas têm sobre o resultado? Leva lá uma foto de uma pessoa, uma modelo lá, super modelada e querem sair igual. Como que vocês lidam com essas expectativas que as pessoas meio que têm uma ilusão do resultado, né? Tipo, acham que vai chegar e vai sair pronta. Milagre, né? Isso. E tem gente também, né, alguns profissionais aí que prometem. Que prometem as coisas. E também, sei lá, né, fazem umas montagens nas fotos só pra vender. Eu acho que
eu acho que também você faz isso, né, Gabi, mas pra quem vai fechar um pacote ou quer fazer, por exemplo, a crio comigo, a diástase, sempre faça uma avaliação antes e alinha tudo bem com o paciente, assim, ó. A pessoa tem que fazer a parte dela, a pessoa não pode pegar um pacote de massagem e sair de lá todo dia comer um hambúrguer com uma Coca-Cola 600, não tem condições, né? Então, a pessoa tem que saber que ela tem que estar alinhada, que a massagem é só uma porcentagem, né? Ou o procedimento é só uma porcentagem. Então, você pega e, né, olha, a pessoa trouxe uma foto ali. Você vê que a estrutura corporal daquela pessoa não vai condizer com aquela foto. Daí você tem que ser sincero, não vai dar. Ponto. Eu tenho agora muita gente que chega lá e fala bem assim, Samanta, eu quero tratar a crio, eu quero fazer a crio porque eu tô com a gordura localizada, é crio. Aí eu vou fazer a avaliação, não é crio, às vezes não é gordura localizada, é flacidez, entendeu? Então a pessoa, se eu fizer uma crio nela, não vai dar resultado que ela quer. Então isso a gente tem que alinhar e explicar, esse procedimento, ser sincero com o cliente mesmo, esse procedimento não é pra você tem que fazer procedimento X, ou você tem que cuidar da tua parte em casa também, que milagre realmente não acontece. Só se a gente fizer uma parceria com um pastor, alguma coisa, ficar orando lá na clínica, né? A gente fazendo, a pessoa intercedendo. Porque realmente a pessoa tem que fazer a parte dela. Não tem como. Não tem como. Eu também, eu sempre deixo muito claro que para ter um resultado, 50% minha parte e 50% a parte dela. Sim. E isso da avaliação é muito importante, porque hoje eu não trato diástase. E a gente não pensa só no faturamento, só no dinheiro. Na hora da avaliação, por exemplo, se eu vejo que a pessoa tem diástase, eu não vou fazer. Não vou fazer a minha massagem, não vai resolver. Então, eu digo pra ela, você tem diástase, eu vou te encaminhar pra uma profissional que eu sei que atenda a diástase. E daí não adianta eu fazer, não dar resultado, ela vai sair falando mal de mim. Então, frustrado, né? Então tem que deixar bem claro os pontos. Se quer um milagre, ele vai fazer uma cirurgia, né? Eu já digo, vai pra faca. Daí sim. Aí sim, sai na hora. E mesmo assim, eu tenho várias clientes que fazem a cirurgia da diástase, mas como a diástase ela precisa de um fortalecimento muscular, mesmo com a cirurgia a pessoa tem que fazer o tratamento. Eu fiz agora uma cliente minha e teve um resultado incrível. Ela fez a cirurgia, ela já estava com o corpo legal, mas ela sentia sempre aquela sensação de estufamento do abdômen. E a gente fez as 5 sessões de diástase, ela perdeu 22,5 centímetros. Foi um resultado maravilhoso. Ela adorou, assim. Então é uma coisa que a cirurgia, às vezes, ela precisa de um complemento nosso também. Sim, com certeza. Vocês fazem pós ou não? Pós-operatório? Também não. Não? Eu acho que o pós, ele requer muito estudo e muito tempo pra fazer isso. Então, se fosse pra gente pegar uma coisa e não fazer bem feita, eu prefiro não pegar, sabe? E eu sempre indico sempre a Tami, né? Ela sabe que eu sempre mando pra lá. E tem muita procura, né? Nossa, tem muitas pessoas que me procuram, mas eu penso, não, exatamente isso. Eu tenho que tirar um tempo muito grande pra estudar, porque é algo bem complexo, né? E demanda muito tempo. E tem que ter muito cuidado, né? Muito. Nossa, eu já teve clientes que fizeram pós-operatório e não deu certo fazer com alguns profissionais, né? Não sei nem aonde, mas a pessoa tem que refazer a cirurgia. Então é uma coisa, né? bem séria, assim. Nossa, um caso, né, que foi lá, era na papada e tava duro de fibrose. Então é uma coisa que tem que cuidar. Sim, tem que cuidar mesmo. Exatamente. E na opinião de vocês, o que diferencia um bom profissional hoje, na área que vocês atuam? É que nem eu tava falando antes. A minha opinião é que, obviamente, você tem que ser muito boa no que você faz. Por exemplo, a limpeza de pele você ser muito boa, a massagem você ser muito boa. Mas hoje você tem que dominar muito a parte do marketing, na minha visão. Sim, porque se você não é lembrado, não adianta você ser uma excelente profissional, você fazer a melhor massagem do mundo, mas ninguém te conhecer. Então hoje, nosso marketing ele é muito forte e eu vejo que isso é um dos grandes diferenciais nossos. Hoje eu dou curso para algumas meninas que me procuram, né? E eu falo para elas, se vocês querem ser vista, se vocês querem, eu tô passando a massagem para vocês, mas agora é com vocês e fazer curso de marketing, de comunicação, vai aprender sobre isso, porque senão você não vai ser vista e você não vai faturar bem, você não vai ter tua própria clínica de estética. Então tem que ser uma junção dos dois, ser uma boa profissional e o marketing ser bom também. Sim. E fora isso também eu acho que é a sinceridade com o cliente, né? A pessoa falar, dá pra fazer, não dá pra fazer. Eu tenho um pouco de dificuldade no marketing. Eu não sou uma pessoa que sou muito ativa nas redes sociais, assim. Eu confesso que eu tive que contratar uma empresa pra fazer essa parte pra mim, porque eu não sou aquela pessoa que tem a facilidade de pegar o telefone, bom dia, boa tarde. Não é muito, eu
né, meu feitio. Mas eu tento, e eu sei que isso é super importante, e quando a gente aparece, dá diferença, sim. Dá diferença. As pessoas gostam, né, de estar Elas vendo gostam, com quem porque eles vão estar fazendo um procedimento, né? A vida da pessoa, Conhecer elas a gostam, pessoa. né? E às vezes é uma coisa, tipo, tão boba, né, que a gente posta. Esses dias a gente postei umas coisas tão bobas. Esses dias eu postei meu cachorro com cone. assim, né, no dia a dia. Engajamento E lá em assim, cima. sim, o pessoal gosta de ver isso. E realmente é uma coisa Ver que tipo, o profissional tem uma vida, né? Isso. Não só, eu vou lá, ele só vai me vender um procedimento. Não, e fora a vida também, às vezes a gente postar, né? Um caso clínico que aconteceu na clínica, alguma coisa assim. Eu já postei algumas coisas assim e o pessoal comenta, nossa, isso aconteceu comigo, nossa, que legal, isso eu não Interagir, sabia. né? Aham. Porque eu vejo que no facial, por exemplo, muita gente só foca na limpeza de pele, limpeza de pele, limpeza de pele. Mas tem outros procedimentos. Às vezes a pessoa tá com a pele lá toda sensibilizada, não tem nem como eu fazer uma limpeza de pele na primeira vez. Ela tem que fazer uma recuperação, uma restauração de barreira. Então é um pouco diferenciado, né? A gente tem que. Eu sei que eu tenho que aparecer mais, mas uma hora vai. Agora vai. Deixa rolar. Mas isso da parecer é bem legal. Tem muitas clientes que vão até mim e ela fala, Gabi, eu vim até você porque obviamente eu quero ter os resultados que você oferece, mas porque eu gostei de você, eu gostei do jeito que você fala, eu vou na igreja também, né? Então elas, tipo, a gente vai postando algumas coisas do nosso dia a dia que elas se identificam com a gente e elas vão porque elas gostam da gente também, né? Não só do resultado. E é uma frase bem real. Esses dias eu fiz no curso, pessoas se conectam com pessoas. pessoas. Não é com o procedimento, é com você. Às vezes as pessoas, eu já também, igual você falou da igreja, às vezes o pessoal vai por isso. Ou tem gente que já falou bem assim, ai, Samantha, você fala da tua avó, eu também moro com a minha avó, gosto da minha avó e gostei por causa disso. Eu falei, legal, né? E a gente vai vendo, né? Vai aprendendo. Sim. Como o conhecimento de anatomia e fisiologia influencia na prática de massagem? Tudo. Pois é. Tudo, assim, às vezes o pessoal foca muito na massagem, mas tem vários benefícios, né? A massagem da Gabi ali, eu vejo que bastante redução de medida, melhora a oxigenação corporal como um todo, melhora o sistema imunológico, melhora o fortalecimento, tudo. E também reduz as medidas. Tem um pessoal que fala, massagem às vezes, né, não emagrece realmente, mas se você pensar por um lado mais fisiológico, anatômico, por exemplo, se você faz uma drenagem linfática, você vai estimular ali, né, a pessoa a ir mais no banheiro, estimula o sistema renal. Você estimulando o teu sistema renal, você estimula mais a tua bexiga. A pessoa indo mais no banheiro, o que ela tem? A tendência é tomar água. Então, se ela toma mais água, a gente tem um hormônio chamado grelina, que é um hormônio que inibe a fome. E você tomando mais água, automaticamente você vai inibir a tua grelina. E isso ajuda a emagrecer, consequentemente. Então, isso é uma coisa muito legal. Se você estudar a fundo, você vê que várias coisas se conectam. Então, anatomia e fisiologia é tudo. Tem que ser. E é até bom pra gente saber, pra explicar pra cliente. Tudo. Que ela vai dizer como é que eu vou fazer, o que é isso, por que ajuda. A gente tem que saber explicar pra elas, pra passar, né, dizer, não, você vai conseguir perder medida por causa disso, disso. Tem que saber, é muito importante. Ou às vezes a pessoa tá deitada na tua maca e fala bem assim, ai meu Deus, eu tô com dor no meu fígado. Tu não sabe nem onde é o fígado da pessoa. Aí você vai ficar com a cara de tacho ali, né, tipo... né? Então você tem que ter um conhecimento anatômico, fisiológico. Ou por que você... como que eu trabalho... Pega uma massagem mais forte que trabalha meu sistema linfático profundo. Não existe isso. O sistema linfático profundo, você trabalha com respiração, é você trabalhando o teu diafragma. Então, você tem que saber para você saber explicar para cliente. Exatamente. E quais cuidados e protocolos de biossegurança são indispensáveis, assim, durante o atendimento? Parece uma coisa retardada e básica que eu vou falar, mas trocar o lençol toda cliente, né, gente? Pelo amor de Deus. Desculpe a palavra, né? Mas a toalha também passa por todo o processo de higienização. Lá, a gente lá na clínica, eu acho que também lá você empacota tudo, coloca a data de validade, né? De quando que foi higienizada. Passar álcool, limpar, lavar a mão antes de fazer procedimento, né? Isso é bem importante. Eu sou muito chata com a limpeza lá na clínica, né? A Ana que trabalha comigo, querida, ela sofre, porque eu varro a clínica, sei lá quantas vezes no dia, eu sou bem chata, porque, nossa, isso pra mim é o básico, você chegar num lugar, uma clínica de estética tá sujo, não faz nem sentido, né? O banheiro sempre tá limpo,
o jaleco, né? A roupa que a gente vai estar tem que estar bem limpa. Toalha bem higienizada, né? Local cheiroso, o pessoal percebe isso. E eu não sei você, mas tem um creme da BioAge, não sei se você usa o mesmo. Gente, esses dias eles mudaram a fórmula, ele tava esfarelando tudo. Parecia que a pessoa tava saindo muitas células mortas. Então não tem como. A pessoa saía, tava cheia de célula morta no chão. Então você tem que meio que higienizar toda hora. Toda vez. Mas o lençol é básico, né? Por favor. Deixa o lençol lá uma semana. E vocês que estão acostumadas, né, com isso todo dia, tipo, às vezes, que pergunta boba, né? Mas as pessoas não sabem, né? Elas têm que conhecer, né? Exatamente. Pra gente já é um básico, né? No dia a dia a gente tem isso, é o nosso cotidiano, de manhã até a noite, né? Mas pra quem tá começando, não é, né? Isso. Sim. Que é muito importante saber, né? Tem que lidar com isso todo dia, toda hora, todo momento, né? Tipo, trocou a cliente, você tem que trocar o lençol, tem que trocar tudo, né? Fazer tudo. Exatamente. Ou até mesmo, tipo, agora, né, mudando um pouco da massagem, mas é igual o extrator de limpeza de pele. Tem que autoclavar na autoclave. Tipo, é importantíssimo. E de 15 em 15 dias você tem que fazer o teste biológico. Outra coisa que eu não aprendi aqui na faculdade, não por nada, né, gente? Pelo amor de Deus, minha arte maravilhosa. Mas, assim, uma coisa que às vezes a gente não... né? E a gente não tem tanto contato com o aparelho. Vapor de ozônio. Tem que higienizar a cada 15 dias com solução de cloro. Você coloca lá, deixa ele lá no molho, assim, um pouco, depois você tem que higienizar de novo. Então, tudo precisa, né? E é coisa que a gente vai aprendendo um pouco na prática. Às vezes a gente erra. Primeiro a gente começa meio assim, pra depois a gente ir evoluindo. Então, tem que praticar, né, na verdade. Praticar. E estudar. Muito, muito. E assim, vocês reparam que as pessoas... As pacientes de vocês, elas chegam num estado emocional e saem em outro, assim, bem visivelmente? Ou como? Tem umas que a gente cria até uma amizade, né? Eu tenho muitos... Porque elas vão ali pra desabafar muitas vezes, né? Sim. Tem umas além de esteticistas, são psicólogas. A gente sabe da vida delas, tem umas que se separam, vão lá, conversam com nós. Então, estética vai muito além da estética por si só, né? Sai dali muito, a gente dá conselho, fala da nossa vida também pra elas. Então, vai muito além disso, né? Com certeza. Muda muito, meu Deus. A gente vai criando... Eu gosto que a gente pega, tipo, uma amizade mesmo, um apego com as clientes, os clientes desabafam, a gente vê que muda um pouco quando eles começam a fazer um tratamento pro final. Então, é bem legal. É muito legal. Ver a gratificação das pessoas, né? De gostar, de lá, eu gosto de vir aqui, eu gosto de frequentar aqui, é um espaço pra minha cabeça. A gente que dorme. Então, é muito legal você ver, assim, a felicidade das pessoas e frequentar o local que você tem. Então, é muito bacana. Eu tenho uma cliente, adoro ela, a Paty, que ela vai toda quarta de manhã. Ela fala que é o melhor momento da semana dela. Daí, esses dias eu tinha um compromisso. Ela falou, meu Deus, cabe uma semana sem massagem. Pois é. Não vou aguentar. Mas massagem, meu Deus, é ótimo. É ótimo. Se eu pudesse, eu fazia toda hora. E como vocês veem a evolução da massagem hoje em dia? Como ela evoluiu? Eu acho que é muito disso que eu falei antes, né? Essa parte de que antes era essa parte muito mais pegada, com muito mais força. Eu, uma época, ia com a minha mãe fazer massagem, ela ia numa mulher que fazia depilação, pegava uns panos lá, enrolava na barriga dela, fazia força e vai. Meu Deus, gente, nunca mais isso, né? Então, eu vejo que a evolução é isso. Hoje tem muita parte de aparelho que ajuda também, que a gente alia junto com as massagens, que ajuda bastante também. Eu acho que antigamente não tinha muito aparelho, né? Hoje em dia já tem muito mais que auxilia nesse processo também. A massagem é maravilhosa, tem vários clientes que gostam. Eu agora, como eu tô trabalhando mais com aparelho também, por exemplo, para quem não tem muito tempo ou não quer fazer uma massagem, criou uma ótima opção, porque é uma sessão única. Então a pessoa vai lá, faz a sessão, volta só daqui 45 dias. Então eu vejo que o pessoal, para quem trabalha muito, tá procurando mais essa praticidade também, sabe? E às vezes não tem que estar toda semana. Como tem gente que ama estar toda semana, e pra nós é ótimo, porque a gente também ama que eles estejam toda semana ali pra gente conversar. Mas eu vejo que o pessoal também, eles estão procurando
algumas coisas com resultados mais rápidos. Às vezes, assim, tipo, eu quero fazer, mas eu não quero ficar 1 ano fazendo massagem. Ou eu quero fazer, pra quem vai pra relaxamento, sim, mas assim, pra quem quer resultado pra diástase, pra flacidez, querem uma coisa mais rápida, né? Então eu vejo Agora que o pessoal... final do ano, né? Eles querem rápido. O pessoal tá muito imediatista, igual a gente, né? Então... igual a gente. O pessoal quer resultado pra ontem. Chegar, eu preciso ficar magra até amanhã, amado. Não vai dar. Não vai dar. Não tem como. Deus é mais. Existe alguma tendência atual, como massagem com cosméticos naturais, aromaterapia ou técnicas orientais que vocês consideram promissora? Eu acho que cromoterapia, aromaterapia é uma coisa que a gente faz muito, né? Aromaterapia Deixar a luz um pouquinho mais baixa com o ambiente. Eu uso bastante luz colorida para cromoterapia, né? Você tem um cheirinho legal, isso já dá um toque mais, dá um toque mais olfativo, assim, tudo pro paciente, né? E você tem um cuidado, mas eu sempre faço, assim, eu gosto de fazer a massagem relaxante e juntar com algumas coisas orientais. Por exemplo, a pessoa tá com dor, faz uma ventosa. Ou a pessoa, né, quer dar uma relaxada mais às pindas chinesas. Eu acho bacana pra você fazer nas costas. Pedras quentes, dá de fazer uma mescla bem bacana de procedimentos, assim, todos juntos, né? Pedras quentes é muito bom, eu uso bastante também. É bem bom. Sim. E... Deu quantos minutos aí já? 30. E sobre a ética? Assim, vocês já, desde o começo, tiveram muita ética, assim, digamos, não falar de um paciente para o outro, de não, você conhece uma pessoa que o paciente está falando e não dá continuidade na conversa, ou adquiriram mais com o tempo, assim, essa ética profissional? Desde o início, assim. Claro que, por exemplo, às vezes eu até peço para os clientes, você pode dar um exemplo, por exemplo, a pessoa chegou ali com a aparência, cara, não citando o nome, né? Eu fiz esse procedimento e deu certo. Mas nunca falar, né, do procedimento de um paciente para o outro, alguma coisa assim, Deus o livre, senão a gente se enfia em rolo, gente que olha, dá o que falar. Então é a melhor coisa a gente se manter. A gente tem que se manter neutro, extremamente neutro, e sem contar também que hoje em dia, agora já falando em ética, tudo, né, em proteção, a gente tem que levar os dados do paciente extremamente protegidos, né, e também buscar bastante contrato, tudo, para deixar tudo 100% alinhado, né, Deus o livre. O contrato é muito importante. Importantíssimo. Tem as clientes que pedem não poste foto nenhuma minha, tem que respeitar. Mesmo a gente querendo, deu um resultadão da cliente ali. Não dá pra postar, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque eu não sei você, mas eu tenho muitas clientes que vão escondido, digamos, do marido, um negócio assim. O marido não pode ver que elas estão indo lá, mesmo sendo só a barriga, o marido pode reconhecer a barriga, né? Então não dá. E isso a gente aprendeu bastante na faculdade. E não só escondido, né? Tem gente que não gosta de aparecer. E eu, Samantha, se a pessoa até autoriza, tudo bem, mas eu acho super desconfortável. Às vezes eu vou estar lá sentada tomando um café, de repente eu chegar com o celular e filmando, tô aqui com a cliente. Cara, às vezes tem gente que não gosta disso. Então você tem que também saber ali o limite. Como tem gente que já chega gravando, me grava entrando, me grava entrando. Então, assim, você tem que saber conhecer teu paciente também, né? Não dá pra ser assim, então. Isso é muito importante também, né? Porque é outra coisa, né? Que parece básico, né? Mas não é. É bem... Uma coisa básica também, que tem muita gente que não faz. Ficha da anamnese, gente. Isso é o básico, não tem condição. E assim, lá na em todas as áreas agora, né? Todas. Na área da beleza, assim, você tem que fazer tudo, né? Tudo. E assim, a pessoa vai lá fazer uma massagem relaxante. Ficha da anamnese. E inclusive na minha ficha já tem lá. Declaro que fui informado, né? E que autorizo o uso da minha imagem. Porque tem que ter. Pode ser um procedimento mais básico. Tem que ter tudo certinho. Não tem como assim, né? Fazer Deus o livre. Eu já peguei gente que tem alergia a protetor solar. Imagina fazer uma limpeza e finalizar com protetor. Então você tem que saber o que a pessoa tem. A parte do contrato, a parte financeira é muito importante também, porque senão a cada
rolo que a gente se embola também por causa da parte financeira, o contrato, eu comecei a fazer não faz tanto tempo. Eu fui meio... No começo a gente não tinha não muita faz, noção, né? Só que a gente aprende com os erros, né? Literalmente. Vocês se formaram que ano mesmo? 2020 a gente finalizou a faculdade, mas a gente colou grau em 2021. 2021. Eu nem lembrava, sabe? Eu tenho anotado, porque eu não lembro também. Eu achava que é 2019. Não. É que a gente pegou bem a pandemia, né? Então, daí, o nosso TCC a gente ia apresentar no começo do ano, foi prorrogando, a gente apresentou no final do ano, assim, foi... Nosso estágio foi bem complicado, Sim. porque a gente só aparecia aí fazer o estágio, era tudo meio separado, Meio distante. tudo meio com horário marcado, então foi bem complicado. E o que eu falo, assim, né, é na prática, né, Gabi? Sim, na faculdade a gente sai aprende. com uma base, mas Sim. a gente tem que evoluir, assim, tem que fazer Tem que ir buscando. curso, tem Sempre. que... No dia a dia estudar. vai aprendendo. E todo dia a gente aprende uma coisa nova. A gente não sabe tudo. A gente tem que estar sempre com a cabeça aberta. Eu digo assim, a gente não pode ficar engessado pensando, não, eu já sei fazer massagem, é isso aí. Não, a gente tem que estar aberto a saber coisas novas. O mercado toda hora tá inovando. Sim. Então a gente tem que saber se adaptar. E vocês vão ver que na prática uma coisa leva a outra. Igual a pessoa vai tratar a gordura localizada. Da gordura localizada, ela já... eu quero tratar minha flacidez. Termina a flacidez. Agora tem diástase. E assim você vai indo. Agora eu só quero manter. Então uma coisa liga na outra. E você tem que saber. E se você não sabe, você indica pra quem sabe, né? Pra quem sabe, no caso, se você não trabalha com isso, indica pra alguém que trabalha. E não fica enrolando a cliente, né? Não, vamos fazer isso aqui que talvez dê certo. Não dá. Não dá resultado, o cliente sai falando, né? Não faz nem sentido. Vocês têm pós em alguma coisa? Eu tenho uma pós em estética e cosmética. Ganhei da minha mãe quando eu tava fazendo a faculdade, no final, assim, e daí eu fiz e tenho. Mas em curso, né? A gente investe muito em curso ali. Sim, muitos. Mas que nem a Samanta falou, não dá pra parar nunca, né? Se a gente parar, não. Tem muita estética, que nem a Samanta falou. Cada dia tem um negócio diferente, né? E se a gente ficar sempre no básico, não dá. Ficamos pra trás, né? Mas foi engraçado que minha mãe me deu a pós, eu tava no último ano dela. Ela falou, faz, filha. Minha família toda de professor, né? Vai que tu dá aula. Eu falei, cara, faz, tu quer dar aula. Vai que tu dá aula também, que tu gosta. Você nunca pensou em dar aula? Pois é. Então. Acho que não. Eu gosto, assim, sabe? Eu gosto de ensinar, eu tenho facilidade. Mas não é assim uma coisa, pensa. Uma que eu não tenho tempo. Até várias pessoas já me mandaram pedindo de curso. Mas eu não tive tempo pra elaborar ainda, sabe? Daí pra mim fazer uma coisa que resolvi não fazer. Talvez pra frente, mas agora de momento acho que não. O curso eu já gosto bastante, né? Eu gosto, só que daí tem que ter um tempo bem específico. Será que foi ano passado? A gente fez uma turma, acho que tinha umas 10 alunas. Foi bem legal também, eu gostei bastante. Só que a gente tem que focar no negócio. Se eu for focar em curso, daí é só em curso, né? Então daí eu ainda penso também. Às vezes, daqui a um tempo, talvez eu foque só em curso, porque também é algo que eu gosto bastante. Só que daí tem que ter alguém que fique na clínica 100%, porque eu vou focar só em curso pra ser referência naquilo. Mas pega um tempão também o curso. Você ainda tem alguém que trabalha lá, né, pra atender, né? Sim. Eu ainda não tenho ninguém que atenda lá. Então agora, talvez no final do ano, eu consiga achar alguém pra isso. Mas pra mim é bem, bem difícil. Eu tenho uma secretária porque eu não consigo responder os WhatsApp. Então, porque eu fico no operacional, né? Então é marketing, é você fazer isso, leva um tempo a mais, né? Eu digo assim, eu pego o WhatsApp da clínica, quando a Raíssa fala, você tem que responder alguém aqui. Aí eu já pego e já respondo na hora. Ou tipo, veja de noite que tem coisa pra responder. Então é o tempo que eu tenho, alguma pausa, mas é bem corrido. Daí pra mim pegar um curso e dar meia boca, eu prefiro não pegar, sabe? Verdade. Vamos finalizar então, né? Sim. Com a última pergunta, que é, se vocês pudessem dar um conselho pra quem tá começando agora, qual seria? Ai, Gabi, filosofa aí. Joga lá de dentro. Não, mas algo que eu sempre te digo para as alunas também, que quando eu dou curso, primeiro, isso é um conselho mesmo que eu dou agora do fundo do meu coração, porque é algo que eu vivenciei isso. Quando eu iniciei, eu queria fazer tudo do meu jeito, fazia as coisas, tipo, a milhão, a minha ansiedade lá em cima, tipo, fazer. Não, é você, primeiro, sim, tipo, o mais importante mesmo que eu dou de conselho é colocar Deus como centro do negócio. Sim. Você colocar Ele como prioridade do teu negócio
e fazer a tua parte, porque Deus faz tudo menos a nossa parte, literalmente, não é só colocar Ele como centro e não fazer a nossa parte. Então, é colocar Ele como centro, é fazer as nossas orações, pedir para que Ele esteja ali nos auxiliando, a gente tem muita fé que a gente precisa, né? E daí tá fazendo a nossa parte, trabalhar, não desistir, literalmente, porque no início nunca é fácil, a gente vai passar por alguns apertos, é normal, mas é a gente nunca desistir, fazer o que precisa ser feito, colocar Deus como centro e prioridade do nosso negócio, que com o tempo as coisas vão fluindo. E não desistir, que é o principal, porque tem muitas pessoas que vai, no primeiro mês não dá certo, segundo mês não dá certo, vou desistir. Eu, lá no início, sou muito sincera em dizer que eu quase desisti e queria ir trabalhar para uma clínica. Glória a Deus, eu tinha muitas pessoas me dizendo, não, Gabi, vai, continua, vai dar certo. E estamos aí hoje, né? Então, colocar Deus como centro, fazer a tua parte e nunca desistir. Não, isso que a Gabi falou é uma coisa muito importante, né? Eu sempre falo que, eu digo, às vezes as pessoas falam, sabe, como é que tu conseguiu fazer isso tudo? Eu falo sempre Deus. Porque a minha família sempre é uma família muito cristã, muito da igreja, e eu sempre botei Ele como base de tudo também. Então, pra mim, é a maior referência. Eu sempre falo que Deus nunca deixa a gente se perder no meio do caminho e simplesmente nunca perder a nossa humildade no que a gente tá fazendo, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você pode dominar todas as técnicas, ter todos os conhecimentos, mas quando você tocar numa alma humana, que você seja apenas outra alma humana. Então, eu acho isso muito importante. Você, além de você fazer o que você faz com excelência, você tem que fazer com amor. Sim. Porque não dá de você só ir lá. Eu digo assim, claro, dinheiro é importante porque é o que mantém a nossa casa, né? E estética pode sim mudar a família de muitas pessoas, mas fazer com amor. Fazer com amor o que faz, e igual a Gabi falou, colocar Deus na frente de tudo, né? E não desistir. Não desistir, porque às vezes a gente passa por coisas, a gente fica, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar esse boleto? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas tudo se encaixa. Sim. Então é perseverança, sim, né? E uma hora dá tudo alinhado. E 100% nunca vai ficar, gente. A gente sempre tem coisa pra fazer. Nunca fica 100%. Aí termina alguma coisa, mas agora eu queria mexer nesse banheiro. Agora eu queria trocar essa poltrona. Mas agora esse creme não dá mais. E daí sempre lança. Não, a gente sempre vai fazer coisa. E quem arrisca tem esse risco mesmo. Tem que estar sempre investindo, tem que estar sempre vendo. Tem, às vezes, vai dar cabeçada, não vai dar certo. Sim. Tem a consciência de voltar e falar, não deu, começa de novo. E é isso aí, mas sempre tratar todo mundo com muito amor, né? Porque tem gente que, assim, tem gente que vai e faz toda semana, tá acostumado, tem gente que economiza pra ir lá fazer um procedimento. E a gente tem que dar o nosso melhor pra todas as pessoas, tratar todo mundo igual. Eu digo, a gente tem afinidade com mais clientes, né? Às vezes tem gente que vai toda semana, mas não importa. Eu digo assim, eu posso atender o dono da empresa e a pessoa que vai ao chão, eu atendo todo mundo igual. Igual e com muito amor. Isso é uma coisa, é uma prioridade que eu falo sempre, assim, atender todo mundo igual, botar amor no negócio e Jesus também. E aí vai dar tudo certo. Mas então é isso, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês disponibilizarem o tempo de vocês, imagina. Né? Podiam estar descansando ou atendendo, mas estão aqui respondendo as perguntas da gente. Agora, né, que ela voltando, né? E outra coisa, a pessoa, né, a gente também tem que ter um tempo pra gente, não dá, né? De querer só atender, isso não leva muita coisa. Porque às vezes a gente se mata atendendo e daí a gente gasta tudo com remédio, com médico. Então tem que priorizar a nossa vida também. Porque pessoas curadas curam pessoas. Então a gente tem que estar bem conosco pra gente atender as outras pessoas bem também. Não adianta, né, se sobrecarregar demais. Não faz bem pra nós. Não faz. Eu gastei um monte em psicóloga também uma época. Quase foi pro navio também. Foi por pouco. Mas agora também. Na segunda, normalmente eu não trabalho também. Fico mais tranquila. Porque senão, como a Samanta falou, a gente vai atender a paciente, mas a gente não tá bem. Como é que vai atender? E tem que priorizar a saúde, fazer atividade física, fortalecimento. Ter tempo com a família. Eu falo, eu jamais vou perder, assim, um aniversário da minha avó, da minha mãe, porque eu vou estar atendendo. Não, assim, a gente tem que se priorizar também. Porque não adianta. E a vida Nossa é só vida uma, né? é só uma. Não dá da gente ficar louco, né? Querendo atender todo mundo. E também nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser a gente que vai agradar. Então, tem que ir conforme, né? A gente vai andando.